Fala, meu povo fantástico, beleza? Aqui é o professor Alex, sejam bem-vindos ao Fantástico Cursos. E a mais um episódio da série Curiosidades Monstruosas. No vídeo de hoje, um dos monstros mais conhecidos e amados da literatura, cinema, quadrinhos, games e RPGs, o lobisomem. Se gostar do vídeo, deixe seu like aí e assine o canal. Gente, dava fácil para fazer um vídeo aqui, não com 7 curiosidades, mas com 70 curiosidades sobre o lobisomem. Porque tem muita coisa para ser falado. Mas quem sabe a gente pode pensar numa live aí sobre o lobisomem, né? Então deixa aí seus comentários, suas sugestões. E também outras curiosidades que não vão ser mencionadas aqui, certo? Bom, então sem mais demoras, vamos para a primeira curiosidade. Curiosidade número 1. O lobisomem não é a única criatura lendária, meio homem, meio animal, da cultura. Por exemplo, a gente tem que lembrar que essas criaturas sempre assumem a forma do predador dominante da sua cultura. Então, no caso, a gente conhece mais hoje o lobisomem porque a base da nossa cultura vem da Europa, onde lá o lobo era um dos principais predadores. Mas isso vai variando de acordo com o continente e a cultura onde esse ser aparece. Então, por exemplo, no Japão, nós temos os kitsunes, que são os homens raposas. Já na Índia, nós temos os homens tigres. No norte do Canadá, entre os nativos, nós temos os homens urso. Já na África, por exemplo, nós temos os boldas, os homens hienas. E também, ainda na África, os homens leopardo. E no Brasil, temos também entre os índios do norte do país, o capilobo, que é metade homem e metade tamanduá, ou anta, depende da versão que você está ouvindo. Curiosidade número 2, o primeiro lobisomem. Como boa parte das coisas relacionadas ao fantástico, a gente vai encontrar lá na Grécia e na Roma Antiga, o primeiro do relato do lobisomem. Nesse caso, que foi trazido para a gente pelo poeta romano Ovídio, na obra Metamorfoses. Nessa história, o Ovídio conta como Zeus dos gregos, e Júpiter dos romanos, estava andando na terra. Ele costumava fazer isso para testar a bondade dos homens. Ele está na região da Arcádia, que é governada pelo tirano Liacon, e enquanto toda a população acredita que está diante de Júpiter, o rei Liacon, ele zomba, não acredita, achando que aquela pessoa é apenas um embusteiro. Segundo o relato, ele sacrifica um dos seus servos, em outros relatos ele sacrifica o seu filho mais novo e dá a carne para ver se Júpiter consegue saber que aquilo ali é uma carne humana. Por conta dessa heresia, Zeus, ou Júpiter, pune Liacon, transformando ele num lobo. E daí que surge o primeiro lobisomem. Curiosidade número 3 está na Idade Média, que pode ser chamada também de a época dourada dos lobisomens, devido ao grande número de relatos sobre essa criatura. E principalmente, gente, por causa de 2 elementos. Primeiro, pela força da Igreja Católica medieval no período e a associação da criatura com o diabo, e também pelas invasões de povos do norte no sul do continente europeu. Então, por exemplo, no primeiro caso, a gente tem associação com o diabo e também há um desenvolvimento das narrativas, como que a pessoa, geralmente por meio da ajuda do diabo, poderia se transformar no lobisomem, tá? E aí a gente começa a ver o seguinte, uma diferença entre a transformação voluntária, a pessoa quer se transformar num lobisomem, ou então ela é amaldiçoada a se tornar um. No caso das meios de você se tornar um lobisomem, existem 4 formas principais, que seriam elas, né? Você usar um cinto feito de couro de lobo, ou então de pele humana. Você também beber água de chuva, na pegada de um lobisomem. Também você usar algum óleo especial, se passar um óleo no corpo, e aí no caso, esse óleo geralmente é feito de ervas especiais, e também tem a ajuda do diabo aí nesse meio. Ou então você recitar encantos, também em cima de um livro,
dado pelo diabo. Além dessas formas, você também tem a influência nesse período, como eu falei, das invasões dos povos do norte, principalmente dos povos anglo-germânicos. E aí, dentre os guerreiros anglo-germânicos, inspirava o principal terror entre as populações do sul da Europa, que eram os berserks. Os berserks eram guerreiros, imagine, os povos anglo-saxônicos já eram um povo guerreiro, mas os berserks eram, vamos dizer assim, a tropa de elite desse povo, no sentido que eles atacavam com uma ferocidade sem igual. E como eles vinham do norte e geralmente estavam vestindo peles de animais, até mesmo para se proteger, né? E geralmente a pele era feita de urso ou pele de lobo, eles atacavam com tanta ferocidade que os povos atacados achavam que esses guerreiros estavam possuídos pelo espírito do animal que eles estavam vestindo. No caso, isso inclusive é uma das possíveis lendas também do lobisomem, né? Essa questão de homens tomados por espíritos de lobo. Lembrando aqui também, a gente está falando dos povos do norte, que o lobo tem muita força na mitologia nórdica, né? Basta lembrar do lobo mítico, do lobo Fenrir, que tem papel-chave no Ragnarok, que é o apocalipse dos deuses nórdicos. Além dos berserks, destacar também aqui os Aig-Einhammer, que são troca-peles. Os fãs aí de Game of Thrones vão lembrar bem desse personagem, né? Que dentro do mundo do George R.R. Martin são apresentados como os Vargs. Ou seja, tem essa conexão entre o homem e os animais. No caso até mesmo dentro do Game of Thrones, você tem essa figura, essa conexão entre homens e lobos. Curiosidade número 4, ainda dentro da Idade Média, falar das narrativas que deram origem aos contos de fadas e que tem sua origem na Idade Média. E uma de destaque aqui é Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho tem, na sua origem, conexões com a história do lobisomem. Porque se a gente pensar bem, gente, dentre todos os contos de fadas, por exemplo, em João e Pé de Feijão, você tem a presença de um gigante e também tem um pé de feijão gigantesco. No João e Maria, você tem uma casinha de chocolates, né, habitada pela bruxa. Mas o Chapeuzinho Vermelho, ele tem muita conexão com a realidade. E a único elemento fantástico, vamos dizer assim, do conto é o lobo que fala. Mas mesmo isso, dentro do contexto da Idade Média, tem explicação se você imaginar, se você considerar, como vem mostrando pesquisas de historiadores e folcloristas, que aquele lobo, na verdade, é um lobisomem. Isso ganha ainda mais destaque quando a gente pensa também na personagem da vovó. Por que a vovó mora numa floresta infestada de lobos? E aqui, gente, vamos lembrar o seguinte: na Idade Média, quem morava na floresta era o quê? Eram os criminosos, os párias, os leprosos. Os vilões dos contos de fadas habitam na floresta. O que a vovó está fazendo ali? Então, quando você imagina, por exemplo, no final do conto, quando você vê a clássica cena do lobo vestido com as roupas da avó deitar na cama, você tem aí uma fusão de personagens, tanto do lobo como da avó. Voltando ao ponto, o que a avó está fazendo ali? Se a vovó morava no meio da floresta, isso quer dizer que ela provavelmente não podia viver no meio, na mesma vila que a Chapeuzinho Vermelho, certo? Tinha que viver afastada. E no período, toda vez que você tinha algum parente que não podia viver no meio social, era da responsabilidade da família prover a ela comida. E aí lá vai a clássica cena da Chapeuzinho levando a sua cesta de alimentos. Mas finalmente, por que a vovó não pode viver no meio da comunidade? Porque provavelmente ela sofria de licantropia, ou seja, da doença de que a pessoa ela assume o comportamento de lobo. Dentro do imaginário da Idade Média, isso quer dizer que a vovó era um lobisomem. Curiosidade número 5, o lobisomem na literatura. Quando é que o lobisomem estreia na literatura? Bom, na verdade, a estreia do lobisomem acontece num poema do poeta romano Virgílio, do ano 39 a.C., que, aliás, antecede ao próprio relato do Ovídio, lá da história do Liacon, que eu mencionei lá na curiosidade número 1. Né? Então, nesse poema do século 30, do ano 39 a.C., nós temos um mágico, um feiticeiro de nome Moeres, que, por meio da ingestão
de ervas medicinais, ele se transforma de forma voluntária em um lobo. Então esse é o primeiro relato na literatura ocidental de um lobisomem. Além disso, eu até falei isso no último vídeo sobre o zumbi, de que assim como o zumbi, o lobisomem não tem um romance representativo como Frankenstein, como Drácula, que faz o seu nome até hoje. Mas, ao contrário do zumbi, o lobisomem ele veio sempre aparecendo em diversas narrativas desde a Idade Média. Então, por exemplo, no final do século XII, você tem a Canção do Lobisomem, que era um de vários romances medievais da Marie de France. E como conto, um conto mesmo, em tempos, vamos dizer assim, mais atuais, nós temos o primeiro conto de lobisomem, que é de autoria do escritor inglês Richard Thompson, que é chamado o conto de 1828, e o conto é Lobisomem, uma lenda de Limousin. Para os que estranham que hoje, por exemplo, não tenhamos um romance de lobisomem, um romance bem representativo, o Stephen King, o mestre do horror norte-americano, ele dá uma possível explicação dizendo que é o seguinte: para o King, a obra O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, de 1886, de certa forma, eclipsou, tomou a forma do lobisomem, no sentido de que, na obra Médico e o Monstro, nós temos um homem que, por meio de uma fórmula, ele libera o lado selvagem dele, né? E isso é basicamente o simbolismo do lobisomem, né? Esse reconhecimento do nosso lado bestial, reconhecimento de, por trás da nossa capa de civilização, no fundo nós somos todos animais. Então, por King, o Médico e o Monstro, de certa forma, apresenta a verdadeira face do lobisomem na literatura. Já no século XX, ainda que não tenha se tornado tão representativo quanto Drácula ou Frankenstein, por exemplo, por seus respectivos monstros, não é? Tem que destacar aqui o romance O Lobisomem de Paris, de 1933, do Guy Dendore, onde que serviu, aliás, de base para adaptações cinematográficas. E é neste romance que surge a conexão entre lobisomem e prata. Curiosidade número 6. A estreia do lobisomem no cinema. Ao contrário do que a gente pode pensar, o primeiro filme de lobisomem não é o de 1941, aquele clássico filme pertencente à linhagem dos monstros do estúdio Universal, mas sim uma produção de 1935 chamado O Lobisomem de Londres. O enredo, um botânico inglês vai até o Tibete em busca de uma flor especial que sobe na lua cheia, e lá ele é atacado por um lobisomem. Ao retornar para Londres, ele se torna um lobisomem, e eu não vou contar mais, até para vocês darem uma olhada aí no YouTube. O filme tem disponível no YouTube e vale a pena dar uma olhada. Lembrando, gente, que é 1935, né? Então dá um desconto aí na questão dos efeitos especiais. Curiosidade número 7, eu já falei brevemente sobre isso, mas é a questão da bala de prata. Gente, na verdade, a questão da bala de prata para matar um lobisomem não está ligado especificamente ao lobisomem. Isso aí, como eu falei, foi uma invenção da literatura já do século XX, que veio no romance do Lobisomem de Londres, do Guy Dendore. E que foi popularizada depois no filme de 1941, lá quando o lobisomem ele acaba morto por um cajado, a bengala, melhor ainda, que tem na ponta um ornamento de prata, tá? Mas essa conexão da prata com o sobrenatural, na verdade, em tempos antigos, e não é só restrito a lobisomens. Por exemplo, era costume, antigamente, você utilizar pregos de prata para poder prender um caixão, cujo defunto você suspeitava que poderia retornar. Então, não apenas no caso aí de bala de prata ou de pregos de prata, mas a prata era usada até mesmo pela conexão com a lua, para repelir outras criaturas sobrenaturais. Então, bruxas, fantasmas, demônios, vampiros, todos tinham como remédio, né, você utilizar a prata. Mas aí, por conta do romance do Guy Dendore e principalmente pelo cinema norte-americano, criou-se essa estreita ligação entre prata e lobisomem. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se gostaram, deixe seus comentários aí. Qual é outra curiosidade que você lembra aí dos lobisomens? O que eu esqueci de falar? Quais são os outros monstros que você quer ver aqui na série? Fica ligado aí nos próximos vídeos. Semana que vem tem mais. Mais uma vez, assina o canal. Obrigado por assistirem até aqui e até mais.